mas a pastora vai estar ministrando. Deus deu uma palavra para ela, e ela vai estar liberando essa palavra sobre a sua vida, sobre o seu coração nessa manhã. Eu creio que Deus vai te usar de uma forma muito poderosa nessa manhã, amém? Eu queria que você estendesse as suas mãos para cá, fechasse os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Pai. Tu tens os teus planos, tu tens os teus propósitos, e eu creio que nesta manhã o Senhor estará ministrando o nosso coração, assim como ministrou o coração da pastora. Fortaleça, ó Pai, o seu físico, fortaleça agora a sua mente, o seu coração, e que ela seja um vaso, um instrumento nas tuas mãos, para glorificar o teu nome através desta palavra, e nós te honramos e te bendizemos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, amém, queridos? Aleluia, se for para o Senhor tem que ser mais forte, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém? A paz do Senhor, shalom, bom dia. Que Deus possa abençoar grandemente a cada um de nós. Hoje é o último domingo que nós estaremos falando do tema sobre sermos uma igreja adoradora, né? Um tema que invade o nosso interior, um tema que nos faz realmente nos colocarmos como verdadeiros adoradores, né? Mês passado nós falamos de sermos uma igreja bíblica. Eu sei que o Senhor nos ensinou muito, falou aos nossos corações, e este mês de setembro, passamos o mês todo falando, né, de sermos uma igreja adoradora, né? E eu creio que nós fomos realmente muito ministrados pelo Senhor. Deus falou a cada coração, ensinou exatamente como nós devemos ser adoradores. E hoje eu quero falar um pouquinho da primeira vez que nós encontramos na palavra de Deus a palavra adoração, né, e seus derivados. O primeiro texto da Bíblia onde aparece a palavra adorar e os seus derivados está lá em Gênesis 22. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Gênesis 22, vamos ler do texto 1 ao 5. Ele ali descreve a caminhada de Abraão, indo sacrificar seu filho Isaque. Uma passagem bastante conhecida, mas falou grandemente ao meu coração nessa semana. E eu quero compartilhar com a igreja. Lá em Gênesis 22, 1 diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo teu nome, e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar. Queime o seu filho como sacrifício. 3. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou os seus jumentos, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fique aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus. Eis aqui a tua palavra, Pai amado. Eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que Tu venhas tocar a cada coração aqui nessa manhã. Que o Senhor venha falar, ó Deus amado, da mesma maneira que o Senhor tem falado comigo. Eu te peço em nome de Jesus, quebra, Senhor, todos os pensamentos contrários. Pai, abra a mente nesta hora, toca em cada coração. Pai amado, que nós possamos sair daqui, Pai amados, edificados. Que nós possamos sair daqui nessa manhã, Senhor, compreendendo realmente se nós somos ou não somos os verdadeiros adoradores. Eu te peço, Senhor, faça a tua obra neste lugar. Toca cada coração em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Aleluia. Todos aqui conhecem a história de Abraão. Eu acredito que todos aqui já ouviram essa história, quando Abraão, ele obedece a Deus, levando o teu único filho amado para ser sacrificado. Uma coisa muito difícil, uma coisa que, olhando para nós, talvez seria impossível, e nós podemos observar esse texto, olhando a pronúncia dele, que ele disse que ele ia ao monte com o seu filho para adorar a Deus. É uma segurança muito forte.
E Deus, Ele não procura adoração, Deus, Ele procura adoradores. E eu vejo que Deus, Ele se agradou da oração de Abraão naquele monte. Deus criou o homem para a sua própria vontade, ninguém mandou Deus criar. Deus criou o homem. Muitos dizem que Deus criou o homem porque Deus precisava de companhia. Claro que não, Deus criou o homem para sermos adoradores. Automaticamente nós estamos sempre adorando. E o que acontece é que muitas vezes nós adoramos outras coisas no lugar de Deus. Nós nos perdemos muitas vezes no caminhar. O nosso coração, ele é enganoso. A Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. Mas eu tenho certeza que Deus me criou para adorar a Ele. Criou você para adorar unicamente a Ele. E quando nós desviamos o nosso coração, nós precisamos ligar uma alerta que nós estamos errando, que nós estamos adorando, mas não aquele que deve ser adorado. Aleluias. E veja o caso de Abraão, eu tenho certeza que Deus, Ele aprovou. Agora imagine você, imagine eu vou falar de mim. Deus olhando para mim e falando, Roseli, você tem 2 filhos. Entregue um a mim. Será que eu teria a mesma coragem de Abraão? Será que eu prontamente diria, Senhor, ok, eu não sei o que vai acontecer, mas tudo bem, eu vou fazer a tua vontade. Será que eu faria isso? Será que você faria isso se Deus pedisse algo de tremenda importância para você? É difícil ou não é? É muito difícil. E Abraão, ele obedeceu a Deus. Nós dizemos que adoramos ao Senhor, mas se Ele pedisse algo de tamanha importância para nós, nós talvez teríamos muita dificuldade, sim ou não? Sim, gente, só de você imaginar, se coloca, pastora Lau, como se fosse Abraão, se coloca no lugar dele. Pega essa linha de pensamento para ver se nós realmente entregaríamos o nosso melhor, o nosso tudo, né? A Bíblia é fogo, porque ela ainda fala que ele era o único filho e o filho amado. Era algo que era o sonho da vida daquele casal, todos sabem disso, que eles não poderiam ter filhos, e Deus deu aquela promessa. E eu fiquei olhando e falei, Senhor, como falta realmente para nós sermos adoradores verdadeiros. Como falta a gente entregar, porque muitas vezes, como eu falo, nós nascemos realmente para adorar, estamos adorando constantemente. O que acontece é que às vezes a gente troca Deus por outras coisas. E eu vou falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração aqui, e na medida que eu for falando, você olha para dentro de si, você se avalia, talvez não seja o que eu possa falar, mas seja outras coisas. Nós conhecemos a nossa vida, nós conhecemos o que nos custa, né? E eu não quero trazer julgo aqui sobre ninguém, mas do fundo do meu coração, eu quero que você saia daqui, refletindo como eu refleti. Se nós somos realmente adoradores, né? Nós aprendemos aqui que a adoração, ela não é canção, a adoração, ela não é música, né? O que é adoração? Adoração é expressar um amor profundo, um respeito, uma veneração, uma prostração a uma divindade, colocando essa divindade, que é o nosso Deus, acima de tudo, fazendo dele um exclusivo, fazendo dele o nosso primeiro. Aleluias. E nesse último sábado que a pastora Lau mencionou, o pastor também mencionou, nós vimos tantas coisas acontecendo. Quem estava aqui presente pôde presenciar. A Bíblia fala que o louvor, ele quebra as cadeias. Nossa, nós vimos cadeias aqui sendo quebradas, vimos jovens chorando, se arrependendo, se reconciliando. Tudo isso a gente só faz na presença de Deus, porque pela nossa força, pelo nosso orgulho, a gente não faz. E foi tão lindo de ver tudo aquilo que Deus fez aqui nesse sábado. E eu falei, Senhor, que isso possa ser constante em nossas vidas, que isso não possa ser só num ambiente que tenha música, que tenha louvor, que tenha instrumentos tocando. Eu até brinquei, falei assim, gente, até os distraídos estavam cheios do Espírito naquele dia. A gente fala, né, algumas coisas assim, em particular. Eu falei, até os mais distraídos, eles estavam numa atmosfera de adoração. E eu oro para que você continue assim.
buscando ao Senhor de todo o seu coração, entendendo que Ele é o único, entendendo que a sua vontade, ela tem que ser secundária, porque a vontade de Deus, ela é melhor para as nossas vidas. A Bíblia fala que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. E muitas vezes nós vamos ter que trocar o desejo do nosso coração pela vontade do Senhor, pelo mandamento dEle. Amém? Glória a Deus. Nós adoramos ao Senhor quando nós colocamos muitas vezes pessoas acima de Deus. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Mateus 10, 37. Mateus 10, 37. Diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é sério, gente. Olha que palavra. Abraão, ele mostrou a Deus que amava o seu filho. Mas ele foi provado por Deus e foi aprovado, porque ele colocou o filho dele como secundário, como segundo, porque primeiro vem Deus. Imagine se Abraão virasse para Deus e falasse: imagina, Deus, peraí, pede outra coisa, porque esse é o filho da promessa. Esse nós oramos, esse nós esperamos anos. Esse foi o Senhor que nos deu. Como o Senhor pode pedir algo que o Senhor me deu? O Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pensa Abraão retrucando com Deus para não levar em sacrifício de adoração aquilo que mais lhe custava. Aleluias. É difícil, não é? Imagina ele falando: claro, Senhor, isso não. Não dá. Isso, Sara vai ficar brava comigo. Pede outra coisa. Mas aqui você pode olhar e falar assim: mas pastora, nós estamos falando de adoração e a senhora está falando de amor. Mas amor, ele é adoração. Amar excessivamente alguém, a gente adora essa pessoa. Tem tudo a ver o amor com a adoração. Adorar é amar. Aleluias. Ali ele estava subindo ao monte e ele falou aos seus empregados: fique aqui. Espere um pouco que eu vou ali adorar. Adorar é obedecer. Amados, é muito fácil nós colocarmos pessoas na frente de Deus. E eu falo por mim, eu peço perdão ao Senhor, porque isso é muito fácil. Isso a gente faz sem perceber muitas vezes. Eu amo meu esposo, amo meus filhos, mas eu preciso reconhecer que o Senhor é em primeiro lugar, que a vontade dEle tem que ser acima de tudo. E eu preciso entender que Deus, Ele tem que ser o meu primeiro. Eu tenho que amar minha família, sim, claro que eu tenho. Mas eu não posso colocar eles no lugar de Deus. Nós muitas vezes julgamos pessoas que adoram a imagem, mas nós também muitas vezes adoramos pessoas. Não no formato de imagem, mas nós acabamos errando também. É difícil, sim, claro que é difícil. Muitas vezes a gente não percebe que está fazendo isso. E precisamos deixar Deus tratar as nossas vidas. Não podemos trocar Deus por um bezerro de ouro. O povo que Moisés tirou do Egito fez exatamente isso. Por isso que eu falo, nós nascemos para adorar. O ser humano nasceu para adorar em todo momento. Nós precisamos, faz parte do nosso DNA, sermos adoradores. E Moisés tirou o povo do Egito e subiu para falar com Deus. Só que Moisés demorava para descer. E o povo já estava ali agoniado. E agora? O que a gente vai fazer? Arão, faz um bezerro, faz algo para que a gente adore, para que a gente possa se prostrar. E Arão fez. Por isso eu falo, nascemos para adorar. E o povo ali adorou a outro Deus. Não esperou Moisés descer com uma instrução. Aleluias. Agora o que nos resta saber é se nós trocamos realmente a quem nós adoramos. Aleluias. Se observe nessa questão. A palavra de Deus fala: onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Eu hoje fiquei maravilhada de ver a Cândida aqui na igreja. Para quem não sabe, ela acabou de perder a sua mãe. O Senhor recolheu ela nesta manhã. E eu estava ali, eu vi ela orando pela Janaína. E falei: Senhor, isso é ser um adorador.
Aleluias. Isso é entregar diante de ti a tua vontade e aceitá-la, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós, às vezes, somos tão egoístas, que nós não compreendemos o mover de Deus, a vontade dele sobre as nossas vidas. Sabemos que a morte, ela faz parte do processo, né? Nós nascemos, crescemos e morremos. Só que quando chega nessa hora, a hora da morte, a gente não quer aceitar a vontade de Deus. Eu sei que há pessoas aqui, eu também já passei por situações semelhantes, nós não queremos. Se você perguntar hoje, se Deus recolher a tua filha, eu acho que meu mundo iria acabar. Estou errada em pensar assim, porque o meu mundo não é minha filha. Eu tenho que entender que um dia eu estarei com Deus, um dia nós estaremos juntos. Eu tenho que compreender essa vontade de Deus. E eu glorifico a Deus pela vida da Cândida. Eu glorifico a Deus porque ela entendeu que o Senhor levou a sua mãe. Que hoje, agora, ela repousa, ela descansa nos braços do Senhor. E que nós possamos pegar como exemplo. Que nós não devemos adorar ninguém acima de Deus. Ninguém, homem nenhum. Segundo aspecto que eu percebo que a gente vacila, nós adoramos prazeres, satisfação pessoal mais do que a Deus. Aleluias. O apego, né? Amor aos prazeres deste mundo pode acarretar ao afastamento da presença de Deus, pode nos distanciar, e não tem como nós adorarmos alguém a quem nós não somos próximo. Não tem como você adorar a Deus se você não tiver um relacionamento de intimidade com Ele, se você não o conhecer, se Ele não te conhecer. Aleluias. No ano de 64 depois de Cristo, o apóstolo Paulo cita os nomes dos seus cooperadores na pregação do Evangelho. Ele diz assim: saudai-vos Lucas, o médico, e Demas. Está lá em Colossenses 4:14. Já no ano 66 depois de Cristo, 2 anos após esse relato, Paulo relata que Demas desviou-se, porque encontrou prazeres no mundo. Olha como é fácil a gente se desviarmos. Olha como é fácil a gente sair do caminho do Senhor por prazeres. Prazer significa alegria, satisfação, divertimento. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, no ano de 66 depois de Cristo, declarou lá em 2 Pedro 2:22. 2:22. Porquanto, se, depois de terem escapados da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas vencido, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor não fora conhecer os caminhos da justiça, do que, conhecendo, desviaram-se e desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Entendam, imagine Deus falando conosco: por que vocês adoram tantas coisas que não são espirituais e se desviam? É melhor vocês não ter conhecido a minha presença, é melhor vocês nunca ter conhecido andar comigo do que andar comigo, experimentar a minha vontade e depois se desviar. Exatamente isso. E a gente se desvia fácil pelas nossas causas. Eu falo porque eu também sou falha, eu também erro, eu também tenho essas dificuldades. Um adorador, ele tem prazer nas coisas do Senhor. Ser adorador é ser separado para o Senhor. Eu não estou falando de ser chato, não falar com ninguém, nada disso. Eu estou dizendo que é tempo de nós nos despertarmos. É tempo de nós olharmos para dentro de nós e nos avaliarmos se nós somos realmente adoradores. Se Deus pode fazer um teste conosco e nós sermos aprovados realmente. Não existe a forma certa de adorar, né? A gente aprendeu tanto isso nesse mês aqui. Eu adoro sentado, eu adoro dançando, eu adoro tocando, eu adoro indo ofertar, eu adoro de tantas as formas. Não existe forma certa de nós adorarmos, mas é visível que o resultado final, ele tem que dar os seus frutos. E qual é o fruto que nós estamos dando ao Senhor?
Quais são os nossos frutos de sermos verdadeiros adoradores? O que tem transformado as nossas vidas? O que tem mexido? Qual é a nossa diferença de sermos realmente verdadeiros adoradores? Essa é uma palavra que falou ao meu coração e ela tem que germinar. Eu preciso entender qual é o meu fruto, Senhor. Que fruto eu estou dando para Ti? Se eu sou realmente uma adoradora ou se eu sou uma adoradora momentânea. Só que dentro eu consigo te adorar. Só que dentro eu consigo prestar um serviço ao meu irmão. Aleluias. O amor aos prazeres, às coisas do mundo, é bem sinal dos últimos dias da igreja aqui na terra. A palavra de Deus fala isso, lá em 2 Timóteo 3, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes mais de si, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. É fácil se desviar. É fácil a gente olhar os nossos prazeres que falam mais alto, nos satisfaz. Para sermos uma igreja adoradora, nós precisamos estar conectado com Deus e ter prazer nas suas coisas. Eu não estou dizendo que você não possa curtir a sua família, que você não possa almoçar fora, que você não possa passear, viajar, ter um momento de comunhão. Tudo isso nos é permitido, é de Deus, claro que é de Deus. Mas vocês precisam entender que se Deus pedir para você... Uma vez o pastor fez uma pergunta aqui. Eu achei interessante que teve pessoas que foram bastante sinceras. Se você recebesse um convite para ir no Outback, num dia que você tivesse um compromisso com a igreja, no dia que você tivesse um culto marcado, a pessoa iria pagar esse jantar ou esse almoço para você. Você trocaria de vir ao culto ou não? Muitas pessoas trocariam. Ah, mas é Outback, é uma comida especial, é gostoso. É caro, vou comer caro e não vou pagar por isso. Sim, muitas vezes nós trocamos. Amados, são exemplos simples que eu estou dando. Mas é para que você e eu, para que nós possamos compreender realmente se nós somos verdadeiros adoradores. Se o Pai pode realmente olhar para nós e encontrar adorador verdadeiro. Nossas coisas, seja lá o que for, elas são importantes, mas nós precisamos entender que elas têm que estar em segundo lugar. Elas não podem ser mais importantes do que o Senhor. Aleluias. Terceiro, nós muitas vezes, e é difícil, essa acho que é o que mais pega, nós adoramos ao dinheiro, mas não conseguimos adorar a Deus. Colocamos as riquezas acima de tudo. Mas para a gente que é pobre não é tão difícil isso, porque a gente não tem dinheiro. Mas para uma pessoa que tem dinheiro, trocar tudo pela presença do Senhor, a gente vê isso como exemplo lá. O rico que perguntou para Jesus, o que eu faço para te seguir? E Jesus falou para ele, vende tudo que tens e me segue. Ele se entristeceu porque o coração dele estava nas suas riquezas. O coração dele estava totalmente inclinado a tudo que ele tinha construído. Como que ele ia seguir Jesus e deixar tudo e dar para os pobres? O império. Lá em Mateus 6, 24, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa é a única palavra que fala, que compara um senhor ao nosso Senhor. O Senhor Mamon ao nosso Senhor, o nosso Deus amado. E isso é sério, precisamos ser confrontados nesta questão. Eu estou sendo confrontada. Eu acredito que o amor, o dinheiro, ele pode ser a raiz de todos os nossos problemas. Não temos coragem, às vezes, de devolver o nosso dízimo, como a Vânia ministrou aqui. Eu acredito que o amor e o dinheiro, ele é algo que nos marca, que fala forte aos nossos corações.
Eu sei que existem pessoas que confiam no Senhor, entregam ali a sua oferta, o teu dízimo. Mas se Deus hoje pedisse para você, faça um voto comigo. Entregue a mim aqui um voto. Um voto, estou falando financeiramente, porque é uma das coisas que roubam o lugar de Deus. Faça um voto comigo e eu vou afirmar para você que Deus, Ele não mente. Existem homens na palavra de Deus. Ana fez um voto com o Senhor. Lembram? Ela não podia ter filhos. Ela era zombada por Penina. Quando sentava à mesa ela, Eucana, Penina, os filhos de Penina. Ela via ali toda aquela grandeza, todo aquele poder que Penina tinha. E Penina tirava uma onda com a cara dela, mostrando que ela não podia dar filhos a Eucana. Ali aquela mulher foi à sala do trono. Ali aquela mulher foi orar ao Senhor. E ali orando, lembra que a Bíblia fala que ela foi tida até como embriagada? Ela orou tão desesperadamente pela tua promessa. Só que ali também ela fez um voto com o Senhor. Senhor, se tu me destes um filho menino, eu o entregarei na tua casa. E assim ela fez. Se você ler essa passagem, acho que está lá em 2 Reis, 1 Reis, eu não vou lembrar. Se você ler, você vai ver que ela fez um voto com Deus e cumpriu o seu voto. E dali ela teve mais filhos e filhas. Eu não lembro quanto, eu acho que era 5. 5, Ela foi abençoada, mas ela fez um voto com Deus. Jefité também fez voto com Deus. Jacó fez voto com Deus. Aí você pode falar, pastora, eu não tenho condições. Como eu vou entregar 10% do que eu ganho? E se você não ganhasse nada? Gente, eu acho que entregar o nosso dízimo, devolver o nosso dízimo, é só um pouquinho do que Deus pode testar o nosso coração. É só um pouquinho. E nós temos dificuldades. Achamos que vai faltar no nosso orçamento, achamos que o pastor vai ficar com o dinheiro, achamos tantas coisas e acabamos não entregando. E eu posso dizer para você, talvez Deus está testando o teu coração. Faça um voto com Deus. Eu quero desafiar a igreja a fazer um voto com o Senhor. Eu não estipulo nada, nós não somos daquela igreja que fica falando para você fazer um voto, que Deus vai te dar. Eu não estou te prometendo nada. Mas tenta você mesmo conhecer o teu coração. Esses dias o pastor fez a prova da autoescola. Infelizmente ele reprovou. Na verdade, gente, ele nem gosta de moto. Eu que estou insistindo para ele tirar a habilitação. E ele falou assim, meu Deus, eu reprovei. Eu falei, bom, vai ter que pagar mais R$250. Tudo bem, fazer o quê? E teve uma pessoa que a gente estava compartilhando, ela falou assim, eu passei de primeira. Aí eu falei, que bênção, mas você é pilota, né? Ela, não, eu fiz um voto com Deus. Ela falou o valor do voto dela, na hora eu não entendi. Eu falei, nossa, tudo isso para tirar a habilitação? Ela, não, pastora, isso foi o meu voto com Deus. E eu gostei de ouvir, porque eu vejo que tem pessoas que têm um coração que não está preso a dinheiro, não está preso. Não adianta também fazer voto de barganha. Eu dou para o Senhor me devolver, porque Deus, Ele não quer isso. Ele não precisa do nosso dinheiro. O que Ele quer é o nosso coração. Mas avalie se você que tem dificuldade de ofertar, de entregar o seu dízimo, avalie se você mesmo. E faça uma oração perigosa, Senhor, eu quero fazer um voto com o Senhor. Eu quero entregar uma oferta no teu altar. Em prol de tal coisa, só você e Deus. Eu não conheço a todos, mas Deus conhece o teu coração. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que abençoou Ana, que abençoou a coragem de Jefité, porque esse também foi muito corajoso. Lembro que ele falou à filha que ia entrar, né? Foi isso, né? A filha que ia entrar na porta. A primeira pessoa que passar na porta, eu vou entregar em sacrifícios ao Senhor. E quem passou? Tua filha. A única filha, isso, a única filha. Pensa, gente. Eu iria fazer vários testes. Não, Senhor, não é bem isso. Não, a gente não tenta enganar Deus. Às vezes a gente tenta enganar Deus. Não foi bem isso. Eu não falei que seria minha filha. Eu acho que a primeira coisa que eu ia tentar fazer é enganar a mim mesma e a Deus. Não era bem isso. É sério. Eu e você, nós precisamos compreender.
Veja se você tem coragem de devolver o seu dízimo, se você tem coragem de fazer um voto com Deus, se você tem coragem de entregar a sua riqueza, as suas finanças na mão do Senhor, porque tudo vem dele. Se hoje você trabalha, se hoje você está aqui, é porque ele te sustenta. Esses dias eu escutei um intelectual falando, bem conhecido, não vou citar nome, mas ele é ateu, e ele falou, eu não acredito em Deus. Não acredito em sobrenatural, não acredito em nada disso. Fui formado, e ele é formado, estudou ali religião, mas ele não acredita. Ele cresceu e passou a desacreditar. Então, tudo que ele aprendeu ali, seja em qual instituição que ele foi ensinado, ele desacredita. Aí ele falou assim, Deus não existe. O que eu acredito é que o nosso mundo, ele está aqui e acaba aqui. Eu acredito no que eu possuo. Eu acredito na minha conta bancária. Eu acredito nos meus conhecimentos, porque ele é muito inteligente. E pronto. Eu fiquei olhando, falei, meu Deus. Quanto engano há no coração desse homem, porque se hoje ele é o que é, porque Deus o abençoou, Deus tem o poder de tirar a vida dele, Deus tem o poder de fazer parar, Deus tem o poder de todas as coisas. A Bíblia fala que nada nós podemos sem Ele. Sem mim, nada podeis. Então, quer ser um adorador? Quer adorar o Senhor verdadeiramente? Olhe para dentro de si, olhe na sua vida, a sua postura com os amigos, com a família, os seus prazeres. Coloque as coisas secundárias no lugar dela. Os seus recursos, todas as coisas. Lá em Êxodo 34 diz assim, porque não te inclinas diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. E Deus, Ele é um Deus zeloso. Deus, Ele tem ciúmes de nós. Deus, Ele se entristece quando o nosso coração está inclinado. Eu falo que isso parece que ele parte da ansiedade, né? Quando a gente é muito ansioso, eu já sofri disso, né? Em algumas ocasiões da minha vida, a gente pode olhar várias coisas, quando a gente vai casar, quando a gente está grávida, quando a gente compra um imóvel, quando a gente compra um carro, a gente fica tão ansioso, aquilo parece que invade o nosso interior, né? Que a gente só começa a pensar naquela coisa, ai, meu carro, ai, minha casa, ai, meu. E às vezes a gente acaba trocando, não percebendo, e trocamos isso no lugar de Deus. Último, não podemos ser adoradores somente em momentos de alegria. Lá em Jó 1:20, diz assim, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e lançou-se em terra, e adorou. E disse, no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor, o Deus, e o Senhor Deus me deu e tomou, bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Todos conhecem a passagem de Jó também. Todos conhecem o que Deus permitiu acontecer na vida de Jó. Deus permitiu com que o inimigo tocasse os seus filhos, suas finanças, suas riquezas. Perdeu bens. Chegou ao fundo do poço, foi ali chacoteado pelos seus amigos, mas continuou adorando ao Senhor. O verdadeiro adorador muitas vezes passa por provas, porque Deus precisa também saber onde está o nosso coração, quem nós estamos adorando. O adorador também tem que oferecer para Deus o melhor quando ele não tem nada para oferecer. E isso é forte, porque muitas vezes dizemos que nós somos submissos, que nós concordamos com o Senhor até que Ele faça algo, ou promova algo que vá de encontro, ao contrário, ao desejo do nosso coração. Esses dias também eu escutei o pastor Luciano Subirá falando que ele teve uma conversa com teu filho, e ali ele perguntava para o Israel, o que você quer ser quando crescer? Aí o Israel era pequeno ainda, né? Olhou para o pastor e falou assim, o que o senhor quer que eu seja? Aí o pastor, não, filho, eu estou te ensinando que eu quero que você tenha o seu DNA, que você tenha a sua vontade, que você cresça. Aí o menino falou assim, pai, o senhor errou, não errou?
O Senhor fez coisas que não deveria, não fez? Então eu não quero errar. O que o Senhor quer que eu queira? Gente, eu achei fantástico, isso falou tanto ao meu coração. Porque o nosso desejo, a palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. E ali eu comecei a orar, Senhor, coloca no meu coração o teu desejo. O que o Senhor quer que eu seja, o que o Senhor quer que eu faça, porque aí vai se tornar mais fácil. Coloca no meu coração, só Deus tem o poder de transformar a minha vontade, os meus desejos. E eu achei lindo. E percebi que muitas vezes nós precisamos disso. Senhor, o que o Senhor quer que eu seja? Deus fala para nós nesta manhã, eu quero que você seja realmente um verdadeiro adorador, que eu possa achar graça em seus olhos. Lá em 2 Crônicas fala que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, inclinarei os meus ouvidos à oração que fizerdes neste lugar. Aleluias. É isso que Deus deseja da nossa vida. Para sermos adoradores, nós precisamos nos inclinar diante do Senhor. Precisamos obedecer à tua vontade. E eu quero que a igreja se coloque em pé nesta manhã. Mediante a tudo que eu falei, eu quero que você se avalie. Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque eu me avalio ao todo tempo. Eu me avalio e muitas vezes eu confesso diante da igreja que eu sou reprovada. Que o meu coração tem inclinação para o mal, que o meu coração tem inclinação para as coisas deste mundo, e eu desejo que nós possamos sair deste quadro e entendermos que nós somos e nascemos para ser verdadeiros adoradores. Feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Coloca a mão sobre o teu coração, faça essa autoanálise você mesmo. Aleluias. Vamos deixar o Espírito Santo ministrar as nossas vidas nesta manhã. Como está o teu coração, mediante ser um verdadeiro adorador? Tem algo que toma o teu lugar? Talvez a sua esposa, talvez o seu esposo, talvez os seus bens, talvez a sua vida descontrolada financeiramente, talvez os prazeres do mundo. Eu não sei o que possa tomar o teu lugar, tomar o lugar de Deus na tua vida. Talvez o teu pecado, você tem vergonha de chegar até Deus. Lá no Salmo 51, é o salmo que eu mais amo, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente, e eu serei lavado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei, e fiz o que é mal à sua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Este é o salmo, quando Davi pecou contra o Senhor, ele viu que dentro dele havia um mal. Que nessa manhã você possa começar a falar com o Senhor. Veja se há algo mal em você. Que eu possa ver se há algo mal na minha vida. Verdadeiros adoradores são pessoas que tiram as máscaras. Quando nós nos aproximamos do Senhor, nós temos que ir de mãos limpas. Coração puro. Que nesta manhã você possa ser ministrada pelo Espírito Santo. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar quem você é. Comece a pedir perdão se for preciso. Peça a Ele para trocar o teu coração. Que você possa sair daqui sendo verdadeiro adorador. Não só em palavras ou em canções, mas em ação. Não é no muito falar, eu não vou ficar aqui falando. É o Espírito Santo que tem que conduzir as nossas vidas contra o pecado, contra coisas que pode colocar Deus no lugar que não é o dele, porque o dele tem que ser primeiro. O Senhor é o nosso primeiro. O Senhor é o nosso único. Comece a falar com o Senhor nesta manhã. Enquanto os ministros adoram, vai adorando ao Senhor com tuas lágrimas, com o teu perdão. Ele é o mesmo Deus que perdoou a Davi, que teve aquele pecado de adultério, um pecado gravíssimo, e depois ele ainda matou ali o marido da mulher que ele adulterou, e mesmo assim Deus falou que ele era um homem segundo o teu coração, mas não é porque ele fez coisas más não, é porque ele se arrependeu de todo o teu coração. Ele mostrou a Deus que ele era um verdadeiro adorador e estava arrependido do que tinha feito. Que o Espírito Santo possa ministrar a cada um de vocês, em nome de Jesus.